Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Onde tiver dois ou mais, aí Ele está no nosso meio, né? E Ele está aqui, graças a Deus, que a palavra dEle é verdade e não falha. Qual é a missão que Jesus deu aos seus seguidores, aos seus discípulos? Jesus morreu na cruz para nos salvar. E para que todo mundo seja salvo, Ele pediu a cada um de nós para que nós fôssemos e pregasse o Evangelho a toda criatura. Não é verdade? Então essa é a missão que foi dada por Jesus para a igreja. E da missão aqui da nossa igreja é esse: compartilhar as boas novas de Cristo com todos. Então nós temos essa missão como igreja de compartilhar a palavra de Deus. E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê é salvo, aquele que não crê já está condenado. Mas nós temos que ser testemunhar de Jesus. Essa é a nossa obrigação. E o texto que eu vou basear hoje está em Atos, capítulo 8, verso 5. Atos 8 e 5, que fala assim: E Filipe foi a uma cidade de Samaria e ali anunciava a Cristo. Só esse verso. Depois eu dou uma tarefa de casa para vocês chegar em casa e ler esse capítulo 8. Vocês vão ver a quantidade de milagres e maravilhas que Filipe estava fazendo ali em Samaria. Então, mas eu quero só ter esse texto aqui. Atos 8:5. E Filipe foi a uma cidade de Samaria e ali anunciava a Cristo. Antes de eu falar quem era Filipe, eu gostaria já de introduzir o tema da minha mensagem. O que devemos ter para fazer a vontade de Deus? O que nós devemos ter para fazer a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Que todos venham a se arrepender, né? Mas nós temos que pregar. Essa é a nossa obrigação. Então, mas o que nós devemos ter para fazer essa vontade de Deus? Para cumprir esse desejo de Deus, essa comissão, essa ordem de Jesus? O que nós, como crentes, como igreja, devemos ter? Quem foi Filipe em Atos dos Apóstolos? Filipe nasceu em Betsaida, na Galiléia, e foi um dos primeiros discípulos de Jesus, tendo sido o primeiro discípulo de João Batista. O nome dele aparece no Evangelho sempre como os 5 primeiros apóstolos. Então ele tinha uma certa preeminência, né? Porque ele é mencionado mais de um evangelho. Então Filipe era um diácono escolhido. Ele foi escolhido pelos discípulos para servir as viúvas helenistas, as viúvas que não eram judias, no meio daqueles crentes que a maioria era judeus. E ele foi escolhido para servir essas viúvas que estavam sendo discriminadas na hora de compartilhar as refeições. Então ele foi um daqueles 7 diáconos escolhidos em Atos dos Apóstolos para fazer isso. Ele era companheiro de missão de Estevão, o primeiro mártir. E Estevão também era um diácono. Então nós vemos que Estevão foi morto, foi mártir devido à sua fé, devido ao seu compromisso com Jesus Cristo. E nós queremos deixar aqui uma palavra para os diáconos, né? Os diáconos, diaconisas, são pessoas de fé,
pessoas escolhidas por Deus para desenvolver o ministério da obra do Senhor. Então Filipe era uma dessas pessoas maravilhosas. Filipe nos ensina, por meio de sua dedicação, por meio de seu compromisso, que fazer a vontade de Deus é necessário. Acima de tudo, estar disposto a obedecer. Então, para a gente fazer a vontade de Deus, uma das coisas que nós temos que fazer é ser obediente. Ele foi até Samaria, um lugar onde talvez não fosse bem recebido, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus, mas ali ele foi, e isso não impediu dele proclamar e divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Poder de Deus para transformar toda a vida que crê nesse Evangelho. Essa disposição de seguir a direção do Espírito Santo, mesmo diante dos desafios, demonstra uma fé inabalável e uma prontidão para servir. Assim precisamos estar abertos à orientação divina e dispostos a agir conforme o Espírito Santo nos direciona. Talvez não, eu falo que a coisa mais importante que existe na vida é fazer a vontade de Deus. Se você está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a coisa certa. Não existe nada mais importante do que fazer a vontade de Deus. Não importa os resultados que você vai ter aqui, não importa se você vai ser alguém bem-sucedido, não importa se você vai ganhar muito dinheiro, não importa se você vai ser muito famoso, não importa se você vai ser alguma pessoa relevante. Essas coisas não vão importar no dia que você chegar diante de Jesus e para prestar conta, diante do seu Criador. Quem estão aí? Amém? Todos estão ligados? Glória a Deus. O quanto de dinheiro você tem na conta, no banco, ou a quantidade de propriedades que você tem, o quanto de sucesso você faz, essas coisas não vão importar. Ou se você é bonita, ou se você é feio, isso não importa. A pergunta que vai ser feita para nós é a seguinte: você viveu segundo a minha vontade? Fez o que eu queria que você fizesse aqui na terra, né? Você viveu de acordo com o meu propósito, de acordo com aquilo que eu planejei para você? Essa é a pergunta, quando nós depararmos diante de Deus, diante de Jesus. Por isso que nós temos aquela parábola, né? Servo bom e fiel, vem, né? E os outros não te conheço. Essa é a pergunta que o Senhor Jesus vai fazer para nós. Então, irmãos, o que mais importa para nós é fazer a vontade do Senhor. Amém? Você pode me ajudar a pregar? Amém? Glória a Deus. Então diz para o seu irmão: o que mais importa nessa terra é fazer a vontade de Deus. Glória a Jesus. O Senhor é bom, né? Amém. Talvez você possa estar pensando que é outra coisa, né? Não é. É fazer a vontade de Deus que é a coisa mais importante nesta terra. É para que possamos fazer a vontade do Senhor. Nós vamos estudar 3 coisas que devemos ter em nós para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Se nós não tivermos essas 3 coisas, nós não vamos nunca fazer a vontade de Deus. Nós precisamos de ter essas 3
coisas em nós, essas 3 características, essas 3 coisas tão importantes na nossa vida. Coisas ou qualidades que vamos ver na vida de Filipe, não explicitamente, mas implicitamente, porque a Bíblia não declara claramente isso, mas nós, analisando a vida de Filipe, a gente notou isto. Então presta atenção para a primeira coisa que nós devemos ter para fazer a vontade de Deus: sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Essa é a primeira coisa. Nós temos que ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Quantos estão aí? Amém. Irmãos, Deus fala conosco todos os dias. E talvez para alguns esta afirmação é uma surpresa, né? Talvez para algum. Como assim, pastor? Deus nunca falou comigo. Não é que Deus nunca falou com você. Você é que nunca foi capaz de ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala conosco o tempo todo. Ele está falando com a gente o tempo todo. Imagine, irmãos, Deus querendo que nos façamos a sua vontade. Vocês concordam que Deus quer que a gente faça a vontade dele? Então Deus está querendo que a gente faça a vontade dele. Mas Deus é mudo, né? Nós servimos a um Deus mudo. Como é que funciona isso? Não funciona. Ele não fala o que você quer, ele não fala para onde você deve ir, ele não fala qual que é o desejo dele. Então, se ele é mudo, nós não podemos ouvir a voz dele, né? Mas como fazer a vontade de Deus que não se comunica conosco? Nós temos que receber a comunicação. É impossível nós fazer a vontade de Deus se o Deus não falar com a gente, se Deus for um Deus mudo, né? E não é assim, dessa forma. Então diga assim comigo: para fazer a vontade de Deus, eu preciso ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Não dá para fazer a vontade de quem eu não ouço. Amém? E aqui está um problema. Diga por quê. Porque há crentes que ficam esperando Deus falar de forma mirabolante. Então, o que vai acontecer? Deus vai enviar um profeta que vai vir rodopiando, né? E falando em línguas. E vai pôr a mão na minha cabeça e dizer: eis que assim diz o Senhor dos Exércitos. Não é dessa forma. Ou pode, talvez, ele enviar um anjo, né? E vir através do trovão, falando de forma mirabolante, fazendo barulho. Não é dessa forma que Deus fala conosco. Não é dessa forma. Você está entendendo? Então para de esperar algo mirabolante. Pare de esperar algo extraordinário. Comece a ouvir Deus falar nas coisas simples. Porque se você não ouvir Deus falar, você não vai fazer a vontade de Deus. Você não vai fazer a vontade de um Deus que não ouço. Eu vou fazer a vontade de um Deus que eu não consigo ouvir. Na dúvida, você vá e faça. É melhor você errar por excesso do que errar por não fazer a vontade de Deus. Poxa, será que foi Deus que falou comigo? Sabe de uma coisa, eu vou fazer, porque é melhor eu errar por zelo do que errar por negligência. Se Deus falou, e Deus fala através do nosso pensamento, é da forma que Deus fala com a gente. Ele fala através do nosso pensamento. Se você tem um pensamento, pode ser Deus que está falando com você. Mas como assim, pastor?
É simples dessa forma. Deus fala, você tem que ter sensibilidade para selecionar os pensamentos que Deus está falando com você. Às vezes você está no local, Deus manda você falar com aquela pessoa. E você fala, não, mas eu não vou fazer isso. Né? O que ela vai acontecer, qual vai ser a resposta dela? Vai e faça. Se não foi Deus que falou, tudo bem, você não pecou por negligência, mas você foi e obedeceu. Nós devemos ser dessa forma. E se Deus falou, pode ficar tranquilo que Ele já preparou tudo para aquela pessoa. Quando você chegar, vai dar tudo certo. Você vai falar, vai trazer uma palavra de encorajamento, a pessoa vai alegrar e vai ouvir a sua palavra, a sua admoestação, o que você tem para falar com ela. Então é dessa forma, é através do pensamento. Então às vezes a gente está querendo que Deus fale de uma forma mirabolante. Não é, Ele fala da forma normal, da forma simples. E o que nós precisamos é aprender, ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor Jesus. Amém? Essa é a forma normal. Não é experiente obedecer, mas pastor seu não dá conta de falar o que estou pensando, né? Não faça. Faça entrega a palavra de acordo com o que você está pensando e Deus vai fazer o resto. Para fazer a vontade de Deus, precisa ter sensibilidade. Filipe tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Quando ele ouviu que Deus queria que ele fosse para uma estrada deserta, ele se levantou e foi para lá, porque ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Filipe estava num avivamento tremendo ali, mas Deus falou para ele, vá para essa estrada deserta. E ele teve sensibilidade, obedeceu e foi. E poderia reclamar, né? Senhor, eu estou aqui fazendo milagres, aqui o Senhor está movendo aqui em Samaria, e agora eu vou lá para o deserto para fazer o quê? Né? Lá não tem pessoas, o que eu vou fazer? Mas não, ele obedeceu, ele teve sensibilidade para ouvir a voz de Deus e obedecer. E ele levantou e foi. E em segundo lugar, talvez não menos importante, é você ter disponibilidade para fazer a vontade de Deus. Não adianta você ter sensibilidade, mas se você não estiver disponível para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então a disponibilidade é muito importante. Deus havia colocado no coração do pastor Fernando o desejo de abrir uma congregação em Concord. Ele abriu em Concord, abriu em Marim e abriu em São José. E ele me perguntou, você está disponível para assumir Concord? E eu disse para ele, sim, eu estou disponível. Eu poderia dizer não para ele, porque eu era secretário da Secretaria de Missões. A Secretaria de Missões daquela época estava bombando. Nós tínhamos mandado 2 containers para a Cabina, em Angola. Nós tínhamos arrecadado 127 bicicletas e mandamos para Moçambique, através do pastor Juarez Borba. E aquele ano, nós arrecadamos $107 mil na Secretaria de Missões. Então, foi bênção, era bênção. Eu podia, não pastor, eu estou confortável aqui, né? E Deus está me usando aqui através da Secretaria de Missões, e glória a Deus, vou ficar por aqui mesmo. Não, mas eu falei para ele, estou disponível. E fui para lá, fiquei 7 anos como pastor, e nós começamos do nada, e tinha mais de 100 membros, graças a Deus.
juntamente com a minha esposa, né? Claro, porque o pastor não faz nada sem a sua esposa. Amém? Então nós temos que ter disponibilidade para fazer a obra de Deus. Não só acessibilidade, mas falar, estou disponível para fazer a obra do Senhor. E eu tenho mais do que fazer do que ir para uma estrada deserta. Filipe poderia dizer: Senhor, estou fazendo uma grande obra aqui em Samaria, agora o Senhor quer me mandar para o deserto? Lá não tem ninguém. A missão dele era ganhar almas. Então ele poderia fazer isso, né? Então precisamos estar disponível a Ele. João 4:23 fala que nós temos que ser adoradores. A maioria das pessoas não está disponível para Deus porque está inquieta e preocupada com muitas coisas. Jesus disse que só uma coisa é essencial: a comunhão verdadeira com Ele. O verdadeiro adorador sempre buscará estar disponível para Deus. Amém? E em sua opinião, o que rouba o nosso tempo, deixando-nos indisponíveis para Deus aqui nessa terra? O que é que nos rouba o tempo? Trabalho, né? Nós trabalhamos desesperadamente. O lazer, talvez a TV, talvez o celular ou outra coisa, rouba também o nosso tempo. O materialismo, né? O materialismo, muitas vezes nós ficamos focados nas coisas materiais, sendo que o nosso foco tem que ser na eternidade, nas coisas espirituais. E tudo isso rouba o nosso tempo e faz com que nós não estabeleçamos as prioridades na nossa vida. Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que ter prioridades na nossa vida. Se deixarmos essas coisas roubar a nossa disponibilidade, nós vamos estar indisponíveis para fazer a obra de Deus. E não adianta ter sensibilidade, mas aí nós precisamos ter também a disponibilidade para fazer. Deus usa quem... A maioria dos crentes não estão disponíveis para Deus e fala assim: mas pastor, Deus não me usa. Como Deus vai usar você se você não está disponível? Na sua casa não está disponível, na sua boca não está disponível, no seu bolso não está disponível. Se a sua vida não está disponível, como Deus vai usar? Temos que estar disponíveis. Deus usa quem coloca à disposição. Erra quem pensa que Deus usa os melhores. Deus não usa os melhores. Deus usa quem está disponível, quem está disposto, quem quer fazer a vontade dele, independente das circunstâncias, qualquer coisa. Jesus falou para aquele rapaz: segue-me. Ele falou: não, deixa eu enterrar o meu pai ainda, né? Meu pai ainda não morreu. Então, não adianta, não está disponível. Nós temos que ter uma decisão clara e urgente na presença do Senhor. Diga assim: Filipe era disponível. Ele estava disposto. Levantou-se e saiu andando. O texto diz isso. Filipe, mas está deserto. Lá não tem ninguém. Você está louco, Filipe? Deixaram mover aqui em Samaria para ir para o deserto? É perda de tempo. Mas Filipe estava disponível para fazer a vontade de Deus e o que realmente ele queria. Ou sua vida é mais importante do que a vontade de Deus? Estou muito ocupado vivendo a minha vida para pensar em vontade de Deus.
tenho uma notícia para você. Você está desperdiçando a sua vida. Porque viver fora da vontade de Deus é um desperdício de vida. Então nós temos que realmente estar disponível para o Senhor Jesus. Quantos estão aí? Amém. Então diz assim: ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Ter disponibilidade para fazer a obra de Deus. E terceiro, obedecer. Temos que ter sensibilidade, disponibilidade e obedecer. Eu tenho um problema com gente que fica argumentando com Deus. Porque há muito tempo eu tomei uma decisão na minha vida de que se a pessoa chega para mim e fala para mim, Deus falou, eu já venceu o argumento comigo. Não tem mais argumento com ela. Deus falou para mim, pastor. Então pronto, se Deus falou, está falado, né? Então eu tenho a discussão minha já acabou. Então basta você dizer isso. E quando Deus fala, só nos resta uma coisa: obedecer. Já chegou pessoas em mim dizendo, pastor, Deus me falou para sair dessa igreja. Eu tenho convicção de que Deus não falou isso para aquela pessoa, mas eu já encerrei o meu assunto com ela. Porque se ela falou que Deus falou, então eu não vou argumentar mais com ela. E isso é uma realidade, né? As pessoas usam, às vezes, a palavra de Deus, falando que Deus falou, para que realmente silencie a gente e faça o que dá na cabeça. E Deus disse, vai, quando se Deus disser, né, vai, vamos obedecer. Se Deus diz, fica, vamos obedecer. Se Deus diz, faz isso, nós devemos dizer isso. Aí, qual é o plano, pastor? O plano é o seguinte, é esse, né? Até Deus falar. Deus falou, aí vamos obedecer a voz de Deus. Mas se Deus ainda não falou, vamos ter um plano para fazer de acordo com a nossa vontade. Mas se Deus falou, nós temos que obedecer. É assim que funciona. É assim que funciona. Então diga comigo, ouvir a Deus, estar disponível e obedecer. Tem essas qualidades em você? Existe isso em você? Existe sensibilidade em você para ouvir a voz do Espírito de Deus? Existe em você disponibilidade para fazer a vontade de Deus? E existe em você prontidão para obedecer a Deus sem questionar? Porque a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os meus pensamentos. Deus é quem sabe o que é certo e Deus é quem sabe o que é bom. É Deus quem sabe o melhor caminho. Você não sabe o que é melhor, você não sabe o futuro, você não sabe o que vai acontecer daqui uma hora com a sua vida. E Deus sabe tudo o que vai acontecer com você. Como diz um pastor amigo meu, Deus já foi no seu funeral. Deus já foi na sua morte. Porque Ele enxerga o futuro, o passado, o presente. Né? Deus sabe tudo. Deus sabe todas as coisas. Mas nós não sabemos nada. Nenhuma coisa que vai acontecer daqui uma hora. Né? Então, eu não vou ouvir a voz de Deus se eu não estiver disponível
e não obedecer a Deus, eu não vou fazer a obra de Deus. E Filipe tinha todas essas qualidades e fez a vontade de Deus. Ele tinha sensibilidade, ele tinha disponibilidade e ele obedecia. Obedeceu sem questionar, né? Mas eu vou para o deserto. Não, ele obedeceu. Então é isso que nós temos que pegar como lição para a nossa vida hoje. Em conclusão, existe em você sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Existe em você o desejo de obedecer a Deus para fazer a vontade de Deus? Existe, se falta em você alguma dessas características para fazer a vontade de Deus, uma delas, né? Se está faltando, às vezes você tem uma, tem duas, mas se está faltando uma, eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente e eu vou orar para você, para Deus mudar a sua sorte, mudar a sua história, mudar a sua vida nessas três áreas, porque é importante para cada um de nós, para a igreja, que nós estejamos alinhados a essa vontade de Deus. E Ele vai te ajudar a fazer a sua vontade. Nós não fazemos a vontade de Deus com a nossa força, com a força do nosso braço, mas nós fazemos a vontade de Deus com a ajuda do Espírito Santo na nossa vida. Amém? E esse é um culto de crescimento, um culto que nós viemos aqui para refletir o que devemos melhorar na nossa vida para fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença. Filipe cumpriu a Tua ordem, cumpriu o Teu chamado, cumpriu aquilo que o Senhor estabeleceu para que ele fizesse. Foi obediente a Ti, ouviu a Tua voz e foi disponível, largou tudo para trás para fazer a Tua obra. Então, Senhor, eu te peço que cada um de nós tenhamos essa convicção inabalável, Senhor, que nós possamos realmente ter essas características em nós. Aqueles que não têm, Senhor, que o Senhor possa colocar em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa nos capacitar, porque é o Senhor que capacita, é o Senhor que ajuda, é o Senhor que faz, mas nós temos que querer. Nós estamos aqui nesta noite pedindo a Tua misericórdia, o Teu favor, a Tua graça, para que nós possamos fazer a Tua vontade aonde quer que vamos. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a ser guiados pelo Teu Espírito Santo e fazer aquilo que o Senhor deseja. Nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Colocar de pé. Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus esteja com cada um e que o amor de Jesus seja manifesto na vida de cada um e que a consolação do Espírito Santo esteja arraigado em nossos corações hoje e sempre, em nome de Jesus. Quantos podem dizer um amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos comer um quibinho e levar também para amanhã, né?